Eu não sei a mensagem que você recebeu no seu coração através dessas crianças. Eu não sei qual foi a mensagem que você ouviu a voz de Deus, que Deus está falando com você. Eu não sei qual o momento que Deus trouxe algo no teu coração, em ver, as crianças compartilhando da Santa Ceia. Assim, quando Jesus, ele compartilhava da mesa. Jesus nunca quis um culto. Deus não queria culto, nunca quis culto. O Senhor, ele queria uma mesa. O desejo dele era uma mesa. Na mesa a comunhão. Na mesa a partilha. Na mesa a perdão. Na mesa a misericórdia. E vendo toda essa cena dessas meninas bailando para Cristo, vendo eles, fazendo a representação da Santa Ceia, que foi algo tão marcante. Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi rejeitado. Como a Bíblia diz, nele não havia formosura, não havia beleza. Eu quero dizer para você que, se você for procurar beleza no Evangelho, para a tua vida, só vai encontrar Jesus. Jesus, na verdade, ele veio para cumprir um propósito, Pai, e voltar para casa. Ele tinha que voltar para casa como você um dia vai voltar para casa. Talvez você pense que você é dessa terra. Tem gente, amado, sabe, que pensa que é dessa terra. Então, eu vejo assim, os jovens, a gente vê muito isso. É uma característica dos jovens: quer namorar, quer casar, quer sair, quer se divertir, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Aí já viu que é casar a beça. E quando casa, quer ficar solteiro. Ah, meu Deus do céu. Aí quer muito um trabalho, arruma um trabalho. Aí depois que arruma um trabalho, quer ficar em casa. É uma loucura. Sabe por quê, queridos? Porque na verdade não sabe qual é o seu destino e qual o seu propósito nessa vida. Quando você descobre qual é o teu propósito nessa terra, você não anda confundido. Ainda, como o pastor Rogério falou, ainda que te leve o teto, você recebe as estrelas de presente. Você descansa, porque sabe que todas as coisas colaboram para aqueles que amam, que são apaixonados, que entendem, sabe, queridos, o propósito de vida nessa terra. Não é alguém que vive nessa terra para comer, beber, dormir e por aí vai, para satisfazer os seus prazeres carnais. Mas alguém que tem uma visão clara de quem ele é nessa terra. Que ele veio para cumprir o propósito, Pai. Deixa eu falar algo para você. Hoje, orando e preparando algo para ministrar essa noite, eu falei, meu Deus, que responsabilidade que nós temos perante essas crianças. As suas atitudes, você queira ou você não queira, você esteja consciente ou inconsciente, as tuas atitudes, elas mandam uma mensagem para o teu filho. Ela manda uma mensagem para o teu neto. Ela manda uma mensagem para o vizinho, para essas crianças. A tua atitude de amor e misericórdia, você faz um caminho de vida para essas crianças. Dizendo, meu filho, há um caminho de volta para casa. E esse caminho é um caminho de amor e de misericórdia. Amados, que responsabilidade, qual grande é a nossa responsabilidade, porque em todo tempo nós estamos mandando uma mensagem para essas crianças. No momento de luta e de dor,
Nós estamos mandando uma mensagem para essas crianças dizendo: olha, a nossa casa confia em Deus. No momento de escassez, as nossas atitudes, elas estarão falando para nossas crianças que nós confiamos e Ele é o nosso Senhor. E nada vai faltar, porque as nossas necessidades, Ele prometeu que Ele há de suprir todas elas em Cristo Jesus. As nossas atitudes no momento da falta, sabe, de perdão, quando vem a ofensa, quando vem a humilhação, quando eu sou colocado à prova, as minhas atitudes vão falar do amor e do perdão do Pai, e que o amor dele dura para sempre. O tempo inteiro eu estou mandando uma mensagem para essa geração que está falando para mim e para você: ressuscita pelo amor de Deus. Tu está morto, só tem aparência de quem está vivo. Você pensa que você está vivo e você está morto. Ressuscita, porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, você pode ressuscitar, você pode levantar a tua cabeça. É uma geração com clamor. Eu não sei qual a mensagem que essas crianças liberaram para o teu coração, mas para o meu coração é dizer: ressuscita, acorda, desperta, avança, coragem, porque nós estamos de olho em vocês. E a vida de vocês e a atitude de vocês vai nos levar de volta para casa. Qual o caminho que você está fazendo para o teu filho? Deixa eu falar algo para você. Tudo nessa terra vai passar. Tudo passa. Às vezes, quando eu penso isso, ontem foi uma noite, sabe, meu amado dormindo, e eu orando, e eu olhava para o lado e falava: ai, Senhor, quando isso aqui passar, como vai doer, Senhor? Como dói, Senhor, porque nós fomos preparados, sabe, amados, sempre, o tempo todo nós somos ministrados para amar essa terra, para ter mais, para comprar um pedaço dessa terra, para vestir roupas dessa terra, para ter carro dessa terra, para ter coisas dessa terra e alimentar os nossos desejos. Mas o Senhor, na verdade, Ele está nos preparando para uma viagem, aonde a nossa mala cada dia tem que estar mais vazia. Enquanto você está enchendo a sua mala de coisas, ensinando para o teu filho, com atitudes, uma mensagem, amados, desviando ele totalmente da casa do Pai, com as suas atitudes. A Bíblia, ela é tão forte e tão séria, que Jesus diz assim, olha para os discípulos e fala: olha, se um de vocês tiverem atitudes para desviar essas crianças, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço. E eu vou contextualizar agora, e se jogar na ponte Rio-Niterói. É sério, né? Mas foi Jesus que falou. Mas deixa eu te falar, não precisa você se jogar não, porque Ele vive. Você pode, em nome de Jesus, sair daqui, sabe, com uma atitude de homem e de mulher de Deus, de filho de Deus, dizendo não para o pecado. Nós achamos, nós cristãos, nós temos na nossa mente que o errado, né, é o adultério, que é muito errado, que é a fornicação, que é o roubo, que é a mentira, e a gente fica com esses pecados, né? Adultério, roubo, mentira, fornicação, terrível. Mas deixa eu te falar algo. Tudo que nos afasta da casa do Pai é pecado. Tudo que você fizer e for te afastando da casa do Pai, do propósito de Deus, você está em pecado. Agora deixa eu te falar algo muito sério. A palavra do Senhor diz que o pagamento do pecado
é a morte. É a morte. Além de pecarmos, caminhamos para a morte. E nessa noite vem crianças, uma geração, amados, de 3, de 5, de 6, de 8 anos, para dizer, por favor, ressuscita, reage. Não deixa o diabo te distrair nessa geração, não. Reage. A palavra do Senhor diz, amados, e conta que Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, ele se sentiu perseguido por Saul. E sabe o que ele fez? Ele foge. Ele vai brincar de guerra em outro lugar. Diz a palavra de Deus que os inimigos entraram na casa dele enquanto ele brincava fora de guerra. Enquanto ele vivia nos prazeres, amado, o inimigo entrou dentro da casa dele. Levou esposa, levou filhos, queimou as casas, destruiu as portas. Que coisa séria. Diz a palavra de Deus, quando ele chega naquela cidade, vê a cidade dele toda queimada. Quando ele olha e vê as casas, foram jogada fogo nas casas. Quando ele abre as portas e não vê nem as mulheres e nem as crianças, ele chora, chora, chora. E agora vai atrás. Mas a palavra do Senhor diz em Atos, de 2 homens, amados, que não deixou barato. 2 homens que pregavam o evangelho e não deixaram o inimigo, ou Satanás, falar no ouvido deles, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim, que Paulo e Silas pregavam o evangelho. E ali uma menina, uma jovem, uma adolescente, uma criança, estava atrás deles, dizendo, eis homem de Deus, que coisa boa. Homens de Deus, Paulo e Silas, homens de Deus. E aquela criança atrás deles dizendo, homem de Deus, homem de Deus. Mas eles se levantam e repreendem aquele espírito que escravizava aquela criança, aquela adolescente. Era uma geração que era escrava. Uma geração que estava sendo escrava da religião. Uma geração, amados, que estava sendo escrava da economia, porque diz a palavra de Deus que quando aquela menina foi liberta, aconteceu uma revolução naquela cidade. E eles foram parar numa cadeia inferior, não era Polinter de Niterói, não. Sabe? Era um lugar horroroso e ali eles cantavam e adoravam o Senhor. A palavra de Deus diz que por volta da meia-noite eles adoravam. Queridos, será que as nossas atitudes estão mexendo com a geração? Será que a sua atitude mexe com uma geração de crianças, de jovens? Qual é o futuro que você tem preparado, que você tem feito no teu presente, que está preparando o futuro para os seus filhos, para essas crianças? Em igreja, o que nós estamos preparando para essas crianças? Eles estão de olho em nós o tempo inteiro. E eu quero dizer para cada um de vocês, nós não podemos errar. Nós não podemos errar. A Bíblia diz que Paulo e Silas adoravam o Senhor. E as portas da cadeia, amados, elas se arrebentaram. Diz a palavra de Deus que o carcereiro ficou mega assustado, apavorado. E eles lá tranquilizaram, calma, calma, calma. Fique calmo, ninguém fugiu não. Ninguém fugiu não. Será que nós estamos fugindo? Será que quando as coisas apertam para nós, nós fugimos? Aonde você está indo? A não ser um caminho preparado para a casa do Pai. Será que a tua filha tem visto o teu caminhar para a casa do Pai? A palavra do Senhor diz, vamos lá ler Atos. Senão você vai dizer assim, pastora falou só das palavras dela. E nem sequer abriu a Bíblia.
Tem misericórdia dessa mulher, Jesus. Atos capítulo 16. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, levanta uma geração de famintos da tua glória. Gente que no meio da adoração, sabe, o coração é rasgado. Gente que prepara o caminho para uma outra geração. Deixa eu falar algo para vocês. Quando nós preparamos um caminho, vamos à frente. Tem lutas, tem dores, tem pedradas. Mas eu quero te falar, querido, no nome de Jesus, o teu exemplo, a tua atitude de permanecer sorrindo, olhando para o alto, de onde vem o teu socorro, fala muito mais alto que as tuas palavras. Costumo dizer uma frase que eu não sei de quem é o autor. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Assim é as nossas crianças. Deixa eu falar algo para vocês. Essas crianças não querem mais pastor de falar, sabe? Na nossa época, pastor dava uma ordem, falou, a gente abaixava a cabeça e pronto, o pastor falou. A gente nem sequer consultava a palavra. Pastor disse, tem que fazer, senão ele vai falar que eu estou debaixo de maldição. Pastor disse, papai falou, tem que fazer. Essa é uma geração, amados, que começa a pensar mais. E na verdade essa é uma geração que você prega o evangelho para ela, não com mais palavras, mas com atitudes. É uma geração que as suas atitudes vão falar muito mais alto de qualquer palavra. Aí Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, uma geração escrava. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, homens que pagaram o preço por pregar o evangelho. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Queridos, será que você está disposto a perturbar a cidade, pregando o evangelho de Cristo com as tuas atitudes, dizendo não para aquilo que não agrada e que afasta você do coração de Deus? A palavra de Deus diz, ela continua dizendo, e nos expõe costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que aguardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Não foi só uma prisão, não. Amados, amarrou, não basta ficar preso, não. Se você for ali na Polinter de Niterói, você vai ver que os presos são colocados ali atrás das grades e pronto. Mas eles não. Paulo e Silas foram amarrados a um tronco. Não é só preso, não. Tem que fazer mais maldade. Tem que ser mais perverso. Aí diz a palavra: e de repente sobreveio tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se.
quis arrancar a própria vida dele. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Gente, amados, sabe que pagou o preço. Hoje, se a gente fica doente e vai para um hospital, chega lá no hospital, a gente começa a reclamar que demora. Por que eu estou aqui tanto tempo? Não vai atender. Um homem, uma mulher que entende o propósito de Deus, ele sabe que em todos os lugares que o Senhor permitir que ele esteja, ali tem alguém que precisa voltar para casa. Paulo e Silas, ali fez aquele carcereiro com a atitude deles de adoração, de permanência. Amados, fizeram aquele carcereiro, queridos, voltar para a casa do Pai. Diz a palavra de Deus que eles foram na casa do carcereiro e foi salva toda a casa deles. Eu gostaria que o Ministério de Música subisse aqui e nós vamos ministrar essa música. Às vezes nós pensamos assim: mas eu não estou fazendo nada demais. Todos nós parece, amados, que nós queremos ser Paulo e Silas. Preste atenção aqui. Parece que todos nós queremos ser e achamos que somos Paulo e Silas. Deixa eu te contar algo. Nós não somos Paulo e Silas. Nós estamos caminhando para esse processo e desejamos ser. Eles foram muito homens. Eu louvo a Deus porque eu tenho muitas referências de homens. Meu pai sempre sempre revelou atitudes de homem, perdão. Eu tenho 2 cunhados que eu via neles sempre uma atitude firme de homens que no meio da luta, das circunstâncias, eles sempre permaneceram. Eu casei com um homem que é um dos maiores testemunhos de homem para a minha vida. E não falo isso porque o pastor Rogério é o pastor da igreja. Eu falo isso porque ele é meu marido e eu dou testemunho dele. No meio das lutas, das circunstâncias, de permanecer com a sua cabeça, sabe, com seus olhos no monte. Eu tenho um irmão. Então eu sou uma mulher que eu tenho muita dificuldade quando eu vejo em algumas vidas, em alguns homens, atitudes que não condiz com essa palavra homem. E na verdade a nossa geração, amados, essa geração está precisando de homens de verdade. E você, mulher, pode ser uma mulher de verdade. Nós não somos Paulo e Silas, que cantamos tanto e falamos tanto que queremos ser e que somos. Não, nós desejamos ser sim. Mas na verdade, queridos, nós somos esse carcereiro. Nós somos esse carcereiro que no meio da circunstância nós prendemos as pessoas. Que quando fazem alguma coisa para nós e nós não gostamos, nós somos capazes de pegar as pessoas e colocar na prisão mais profunda. E muitas das vezes no nosso coração, nós somos esse carcereiro que não basta colocar atrás das grades, mas tem que colocar amarrado num tronco. Somos nós, amados. E quando nós temos essa revelação de quem verdadeiramente nós somos, nós não queremos mais ser. Nós não queremos, nos assustamos. Meu Deus, eu não quero ser isso, Senhor. Eu achava que eu era uma outra coisa. Eu me acho tão boa mãe, tão bom pai, tão boa esposa, tão bom marido. Eu me acho tão... E agora diante da palavra, porque a palavra nos deixa nudos, pelados,
Jesus vem, a palavra vem e arranca a nossa roupa. E quando nós estamos, pelados diante de Deus, nós olhamos e vemos a nossa real situação. Eu gostaria que você ficasse de pé. É um clamor dessas crianças. Talvez você veio aqui, chegou aqui, ouviu essas crianças clamando, dizendo para você: ressuscita, ressuscita, ressuscita em nome de Jesus. Uma geração de homens e mulheres que, amando Jesus, apaixonado por Jesus, podem ser levados para a prisão mais profunda que for, mas irão permanecer adorando e glorificando ao Senhor Jesus. Uma geração que se olha no espelho e vê que está longe de ser um Paulo e Silas, mas vê que a sua real situação é ser um carcereiro, que quando as coisas não acontecem como você deseja, você prende as pessoas. Um carcereiro que recebia ordens. Deixa eu falar algo para você. Tudo que alguém falar para você, seja pastor e seja lá quem for, bispo, apóstolo, seja lá quem for, examina na palavra de Deus. Não diga amém para tudo, mas examina na palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus renovar o teu entendimento e seja vencido pela palavra. Mais uma geração, amados, que não pode acontecer nada ao contrário, que já fica bicudo, já fica chateado, já fica de cara feia, o semblante cai. Paulo e Silas estavam no mais profundo da prisão e adoravam e glorificavam e exaltavam. Uma geração de homens e mulheres que tem, amados, que sabe a real identidade. Eu queria, em nome de Jesus, que nessa hora apagasse essas luzes e que você, Deus te trouxe aqui, creia nisso. Não sei se você talvez nem seja pai. Poxa, eu vim aqui visitar e nem pai sou. Pois bem, Deus está falando com você. Deus está te chamando. Pode acender as das laterais. Eu queria que nessa hora você fechasse os teus olhos. A palavra de Deus diz assim: quem é que deu crédito à nossa pregação? Um dia, eu e a minha família, eu, pastor Rogério, fomos convidados para uma reunião na primeira igreja batista da Ilha do Governador. E lá estávamos nós. E um pastor de Santo André pregou a palavra. E ele fez um apelo, como muitos anos a gente sempre fez, de quem queria entregar sua vida para Cristo Jesus. E ele fazia esse apelo quando a gente abriu os nossos olhos. O nosso filho, com 4 aninhos, estava lá na frente com a mãozinha levantada, dizendo que ele queria Jesus Cristo. A nossa vida ali, nós saímos daquela reunião e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Nós sempre nos amamos. Nós vamos fazer 27 anos, né, amor, de casados. 27, amor, né? Por aí vai, né, amor? Nós sempre nos respeitamos, nós nunca nos traímos, nós sempre nos respeitamos, nos amamos. Mas naquela noite aconteceu algo milagroso nas nossas vidas. Nós, amados, decidimos não ficar de braços cruzados. Era muito amor, era muita paixão de Jesus por nós. Nós sentíamos o amor dele, amados, inundando a nossa vida. E nós decidimos que nós nunca mais nós íamos ficar de braços cruzados, mas nós iríamos pregar o evangelho, custe o que custasse, nós pregaríamos o evangelho.
Talvez você chegou aqui e ama sua esposa, vive bem a beça, mas você anda de braços cruzados. E essas crianças estão, amados, com uma mensagem, disse para você, ressuscita. Descruza os teus braços e vai pregar o evangelho de Cristo Jesus. Se reúna em nome de Jesus, congregue, faça parte de uma comunidade cristã, tenha compromisso com Jesus, tenha compromisso com o Rei. Feche teus olhos, querido, e que nessa hora, o que as minhas palavras, elas não puderam fazer, que o Espírito Santo de Deus faça, porque Deus te chamou para você viver no nome de Jesus, cheio da glória, do poder de Deus, da unção do Espírito Santo. E aquele que transborda de Deus, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue ficar calado, ainda que ele esteja numa prisão, ele tem que cantar, ele tem que declarar a paixão dele por Cristo, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome.